E aí, pessoal, tudo bem? Então vamos começar aqui, vamos começar no tempo certo, 19 horas em ponto, né? O tempo hoje é a commodity mais cara que a gente tem, então vamos valorizar o tempo de todo mundo aí, sendo honestos, né? Então eu levantei o tema de hoje para a gente poder debater, primeiro porque a hemoglobina glicada é um dos exames mais comuns que a gente tem de solicitação hoje em dia, né? Praticamente todo médico clínico solicita, em algum momento da vida do seu paciente, né, da análise técnica, um exame, pelo menos, de hemoglobina glicada. E aí, esse exame se tornou banal, né? Praticamente rotineiro, útil, prático, econômico, não é caro. E nos auxilia. Só que o problema é que eu acho que toda banalização incorre em erros, né? Ou seja, um exame que a gente poderia extrair mais a respeito dele, nem sempre a gente está valorizando a altura. Então, resolvi fazer esse call aqui com vocês para tentar alinhar conceitos, né? Vamos começar, para a gente acertar mais, a gente precisa começar de conceitos bem sólidos. Então, hemoglobina. Hemoglobina é uma proteína importantíssima, né? Porque simplesmente ela é a transportadora de oxigênio no sangue. Não tem jeito de você respirar e o oxigênio que você inspirou, ele se difundir no plasma imediatamente, não. Ele não faz isso. Ele precisa de um transportador. Então, você inspira esse ar, preenche os alvéolos pulmonares, aquelas bolinhas dos terminais brônquicos, né? E bem justaposto ao alvéolo passa um capilar, tá? Da espessura de um fio de cabelo. Bem justaposto ao alvéolo, para captar esse sangue que está rico em oxigênio, porque ele foi recém-inspirado. Então, a concentração de oxigênio aqui no alvéolo, ela está bem elevada. A gente chama isso de pressão parcial de oxigênio. Então, ótimo, porque o capilar está aqui justaposto de propósito e precisa de um transportador público de oxigênio, que no caso é a hemoglobina. Então, ela é uma proteína mais do que importante, ou seja, todas as células do corpo, a gente está falando de trilhões, de 30, 40 trilhões de células, elas precisam ter acesso ao oxigênio. Então, essa hemoglobina vai transportar o oxigênio até o consumidor final, que é a célula de cada órgão, de cada sistema. Se essa hemoglobina não consegue transportar esse oxigênio direito, ou não consegue chegar ao consumidor final, a gente começa a gerar um grande problema no funcionamento daquele órgão ou daquele sistema. E daquele sistema até compromete o corpo inteiro. Então, olha só para você ver. A gente tem quantas hemácias? Hemácias, para quem não sabe, é a célula vermelha do sangue, tá? Dentro da hemácia é que está a hemoglobina, tá? E a hemácia a gente tem lá, faz um hemograma, você vê lá 4, 6 milhões de hemácias por milímetro cúbico de sangue, tá? Imagina, a gente tem 5 litros de sangue, em média, né? E cada hemácia... Então, a gente tem 4 a 6 hemácias por milímetro cúbico, milhões de hemácias por milímetro cúbico de sangue. Cada hemácia tem em torno de 270 milhões de hemoglobinas. Olha para você ver como o oxigênio é importante para todos os tecidos, ele é fundamental. Então, só tem 2 células no corpo, 2 tipos de células no corpo que não usam glicose como primeiro combustível. Só usam glicose como primeiro combustível, que é a hemácia, tá? E a célula da medula do rim. Essas células que só usam a glicose, não usam outro tipo de combustível, tipo gordura e proteína, especialmente gordura, elas só usam glicose, é porque elas não podem usar oxigênio, tá? E a hemácia é uma delas, porque ela não pode usar o oxigênio. Imagine se a hemácia, onde a hemoglobina está dentro dela, usasse o oxigênio que ela está transportando, ela não ia, né, entregar oxigênio nenhum para os tecidos. Então, é uma célula que é privada do uso de oxigênio. Então, a hemoglobina está lá, tem que estar bem formadinha, na conformação certinha, estrutural, para que quando você inspire, né, o oxigênio caiba nessa molécula aí de conformação prontinha para você.
Bem, então já deu para entender a importância dessa proteína, tá? A hemoglobina. O número, né, monstruoso de moléculas de hemoglobina que a gente tem no corpo, ou seja, 270 milhões de hemoglobinas por hemácia. Você imagina? Então está na casa dos 25 270 milhões de hemoglobinas por hemácia, é muita coisa pensando em 5 litros de sangue, né? E aí acontece o seguinte, todas as vezes, a gente tem o meio ambiente, né? Que o sistema está entrando em contato com o que a gente está fazendo, com o que a gente está pensando e com o que a gente está comendo também. Quando a gente tem uma situação de aumento da glicose no sangue, a gente tem hiperglicemia, a gente desengatilhou um problema, porque a glicose elevada, tudo é química, tá? Tudo é química. Se você quer entregar um conteúdo melhorzinho, entender um pouquinho mais, você não pode ficar rasinho, não. Você tem que entender melhor o sistema para fazer menos mal para ele, tá? Porque se você só entendê-lo, ele já sabe fazer tudo, porque aí você deixa de estragar o que já está correto. Então vamos lá. Quando você tem uma situação de uma glicose que ultrapassa o limite borderline de 99 miligramas por decilitro, ultrapassou essa concentração, porque eu estou chamando a atenção de concentração? Porque tudo no sangue é concentração. Tudo que você mede é miligrama por decilitro, é unidades por litro, é microgramas por decilitro, tudo é a concentração. Então, uma substância está boa ou não, dependendo da concentração daquela substância no sangue, entendeu? Dentro do limite tolerável daquela substância na circulação. Então, a glicose, quando ela ultrapassa esse limiar de 99 miligramas por decilitro, ela começa a causar uma série de situações, porque ela está em maior concentração, né? E ela vai ter que dividir o seu espaço com a água, né? Com as outras coisas que estão sendo transportadas na corrente sanguínea. Então, a capacidade da glicose esbarrar em outra molécula aumenta, porque ela tá uma muvuca ali de glicose, né? Aumentou a concentração. Então, toda vez que a glicose esbarra numa proteína, ela corre o risco de glicar essa proteína, entendeu? E quando ela é uma reação de glicação, essa reação de glicação, para quem não entendeu ainda, é quando você, por exemplo, pega um docinho, esquenta, né? Põe um açúcar para esquentar, ele vira um caramelo, ele fica marrom, dourado, ou põe alguma coisa para um pão para tostar mais um pouquinho, aquela cor dourada, mais tostadinha, que aumenta também o sabor dos alimentos, é uma reação de glicação, que quando ela acontece no alimento é chamada de reação de Maillard. Então é Maillard. Essa reação de Maillard acontece nos alimentos, quando uma glicose se liga a uma proteína do alimento no calor. Agora, quando acontece no corpo humano, uma glicose se liga a uma proteína no calor do corpo humano, ela se chama, deixa eu chamar de Maillard para chamar glicação, mas é a mesma coisa, uma proteína se grudando à glicose. Só que acontece uma coisa quando a proteína se liga à glicose. Ela desestrutura, ela muda a estrutura de uma proteína, entendeu? Então, a proteína que estava, por exemplo, organizada assim, ela muda a organização estrutural depois que a glicose liga. Agora, você imagina, tudo que a gente faz hoje em dia é para não degenerar, né, gente? É para a gente não estragar. E uma desnaturação significa um estrago, mudou a conformação inicial de algo tão importante que, no caso, é a hemoglobina, tá? Isso, claro que vai causar algum tipo de prejuízo, não é inócuo, não. Então, eu fui estudando, eu tô falando isso assim para vocês porque eu fiquei impressionada como é difícil você chegar a uma conclusão, a um aprofundamento do seu conteúdo, entendeu? É difícil, não tá fácil de achar uma informação correta, não. Tá difícil. Então, a gente sabe que a hemoglobina é importantíssima, ela está distribuída de forma abundante dentro da hemácia, que são as células vermelhas do sangue. A função primordial é transportar o oxigênio no sangue, do pulmão até os tecidos. E se houver alguma alteração da sua estrutura, da sua conformação química, a gente pode ter um comprometimento do delivery, da entrega do oxigênio para os tecidos, até da morfologia da hemácia, porque a hemácia redondinha
tipo meio achatadinha assim, na grande circulação, enquanto você tem uma artéria de grosso calibre, né? Você tem uma artéria maior. Mas num capilar, ela não consegue passar redondinha não, tá? Ela vai ter que se achatar para passar em fila indiana, uma atrás da outra, e distribuir o seu oxigênio, o seu conteúdo de oxigênio para os tecidos. Então é uma engenharia, tá? Então se ela perder a flexibilidade dela, por exemplo, ela não conseguir achatar, ela empaca lá no capilar, não consegue passar não. Isso chama-se uma propriedade hemorreológica da hemácia, de ser flexível, entendeu? Ela conseguir passar por estreitamentos vasculares, acotovelamentos e fazer cumprir a missão dela, que é a distribuição de oxigênio para a periferia. Ou seja, ela é importantíssima, ela vai fazer acontecer a menos que ela seja impedida. Então, se ela for impedida, é se houver dentro dela alguma rigidez, entendeu? Alguma dificuldade dela mudar a morfologia, já é um impedimento. Também é um impedimento se você tiver mudança na estrutura da hemoglobina, porque às vezes ela tem pouca afinidade, não consegue grudar nela o tanto de átomos de oxigênio que precisava. Então, para você ver, uma hemoglobina que tem 4 átomos de ferro para poder transportar, ela consegue transportar 4 oxigênios, porque é no átomo de ferro que o oxigênio se gruda. E se ela tiver mudança dessa conformação da estrutura, ela não vai conseguir grudar o tanto de oxigênio que ela precisa. E aí, obviamente, quem está precisando vai ficar deficitário, né? Então, é bem por aí. E esse tipo de hemoglobina, a gente tem mudanças estruturais no tipo de hemoglobina justamente que visam aumentar ou diminuir a afinidade por oxigênio. Então, por exemplo, falando mais tecnicamente, né? Uma molécula de hemoglobina, ela contém 2 cadeias de proteína alfa, 2 cadeias de proteína beta, 4 átomos de ferro. É uma proteína muito complexa, tá? Ela é estrutura quaternária. Então, deixa eu entrar um parênteses aqui que vale a pena dar conhecimento para vocês. A gente tem 4 estruturas de proteína. A gente tem uma estrutura primária, que é praticamente uma proteína linear, é uma proteína muito simples, tá? A gente tem uma estrutura secundária de proteína, quando, por exemplo, o DNA é uma estrutura secundária. Tem 2 fitas de DNA que se enrolam, né, entre si. Então, quando 2 fileiras de proteína se enrolam entre si, é uma estrutura secundária de proteína. A estrutura terciária já é uma mais complicada ainda até que o DNA, que ela se dobra sobre si mesma, ou seja, além de dobrar no mesmo eixo, ela dobra sobre si mesma. E a hemoglobina é quaternária, ou seja, ela dobra a primeira vez, ela é primária, dobra a segunda vez, dobra a terceira vez e depois dobra entre as pontas, entendeu? Como se fosse um retalho, como se você estivesse pega um lençol e pega uma ponta daqui, outra daqui, outra daqui, outra daqui. Essa é uma estrutura quaternária, ou seja, a bicha ela é difícil, ela é complexa. Isso tudo serve porque ela não serve só para carregar oxigênio, ela transporta outros gases também, ela transporta CO2, ela transporta monóxido de carbono, etc. Mas olha como que é bonita a engenharia, olha. Isso tudo, olha um assunto em medicina quando você vai discorrer mais, o tanto de aprofundamento que você tem que pensar. E você está diante de um dado, um biomarcador, diante do seu paciente. Então, você tem que entender melhor o que aquele dado traz para você, tá? Então, eu tô vendo que é uma proteína importante dessa forma, de estrutura quaternária, que transporta, cada hemoglobina transporta 4 átomos de oxigênio, e que se eu tiver uma mudança de conformação, eu vou ter um prejuízo no delivery de oxigênio para os tecidos, peraí, essa hemoglobina, ela não pode se alterar. E por que eu estou falando isso? Porque a gente tem mudanças estruturais na conformação da hemoglobina durante a nossa vida. Então, no período embrionário, a gente tem uma hemoglobina que é diferente da hemoglobina A, que é a nossa de adulto. Hemoglobina A1, que é chamada, né? A gente tem hemoglobina fetal. E por que essa hemoglobina fetal existe?
ela existe porque ela tem maior afinidade para o oxigênio. Ela consegue pegar mais átomos de oxigênio do que a hemoglobina do adulto. Por quê? Porque depende do oxigênio da mãe, tem que transferir para o feto. Então, ele tem que aproveitar todo e qualquer substrato de oxigênio que ele tem. Então, ela tem maior afinidade. Quando a gente nasce, que a gente desmembra da placenta e você abre pulmão, então você já pode contar com a sua própria hemoglobina A. Então, a hemoglobina fetal, ela vai perdendo função e ela tem que corresponder a menos de 1% da hemoglobina total, hemoglobina fetal. Olha para você ver, quando chega acima de 2%, você já tem que procurar fazer investigação, porque você tem uma hemoglobina fetal que tem alta afinidade pelo oxigênio. Isso parece que é bom, mas não é. Por quê? Porque a hemoglobina ela tem que saber pegar o oxigênio e tem que saber liberar o oxigênio. Se eu tenho alta afinidade pelo oxigênio, eu não vou liberar ele com tanta facilidade. Isso era necessário na vida embrionária fetal. Agora, como adulto, ela não ela começa a ser prejudicial, inclusive. Então, se uma hemoglobina começa, diferente da hemoglobina A1, começa a subir em proporção, em percentual, ou seja, acima de 2% você já tem que chegar... Peraí, tem um trem errado aqui. Imagina uma hemoglobina do adulto glicada, que ela precisa transportar o oxigênio até o tecido. E a gente fica vendo os valores de referência de laboratório que estão cada vez mais sendo alargados, entendeu? Antes a gente achava que era o normal, era só até aqui. Agora, como o número de pessoas doentes aumentou, a gente está alargando o intervalo de aceitação do anormal. Então, você vê uma desproporção dessa, por exemplo, 2% já causa um prejuízo na distribuição de oxigênio para um adulto, se ele tiver 2% de hemoglobina fetal. Se ele tiver a hemoglobina dele glicada, né, acima de 2%, ele também vai ter um certo prejuízo, né, porque ela vai ter uma certa dificuldade de flexibilidade, porque a hemoglobina dela está glicada, está endurecida. Então, ela não consegue chegar até o capilar com tanta facilidade, então ela não vai conseguir liberar esse oxigênio com tanta facilidade. Então, quando você pega um valor de referência que é acima de 7,5%, é quando você começa a preocupar, entendeu? Com a glicação, né? Tem laboratório que põe acima de 8,3%. Poxa, será que eu preciso tolerar isso tudo, que eu não estou tendo nenhum prejuízo técnico na entrega do oxigênio para os meus tecidos? Será que eles estão trabalhando bem? Ou será que eu estou tendo um percentual importante de otimização do combustível que está sendo me oferecido? Por quê? Porque para a gente usar combustível de maior octanagem, vamos dizer assim, né, que seria gordura e proteína, a gente precisa de oxigênio. Só a queima da glicose que não precisa do oxigênio, ou seja, a glicólise tem uma parte dela que é anaeróbica, não precisa de oxigênio, mas também produz muito pouca energia, né? Produz 4 ATPs, enquanto a quebra total, pegando a porção aeróbica da quebra da glicose com a anaeróbica, a gente faz 38 ATPs, é bem diferente, né? Então, quando o oxigênio entra na jogada, a gente otimiza a queima de combustível. Então, se não está chegando combustível na periferia, a célula, com certeza, ela vai ter um prejuízo de fabricação do próprio ATP. Então, você vai comprometer o funcionamento da célula, que vai comprometer o funcionamento do órgão, que vai comprometer o funcionamento do sistema. Então, quando ela glica, ela, quer dizer, olha as fases para chegar nesse entendimento. Então, a concentração de glicose subiu no sangue porque você comeu errado ou você está com maior produção de glicose pelo fígado no caso de estresse. Tá? A gente fala assim, nossa, mas a minha glicose está alta por causa de estresse e tal, e às vezes o médico não dá valor. Sim, a glicose está alta ou pode estar alta por causa de estresse, sim. Não só pela alimentação, você pode estar em jejum, se você estiver estressada, o cérebro vai acionar a suprarrenal, que é a glândula adrenal, a produzir adrenalina, cortisol, e o cortisol vai estimular o fígado a fazer glicose. Então, a glicose no sangue, ela sobe, tá? Então, não é assim mágica, não, ou isso não existe, não. Isso existe, é mecanismo bioquímico descrito, está no livro, e quando está no livro é porque é bem antigo mesmo, né? Então, eu coloquei aqui um parêntese,
que é justamente isso. A reação, quando a glicose aumenta em concentração, aumenta a chance dela esbarrar com as proteínas. E se ela esbarra com as proteínas, ela pode esbarrar e desfazer, ou seja, ser uma ligação temporária, né, reversível, ela desgruda de novo. Mas se você tiver em alta concentração de glicose o tempo inteiro, a chance de grudar e ficar aumenta, lógico, né? Então, se ela ficar e grudar e se tornar uma molécula estável, essa proteína está desnaturada. Essa proteína tem a sua morfologia alterada, porque aquele pedaço que grudou nela não fazia parte dela e agora vai dificultar o seu funcionamento ótimo, seja qual for a proteína. Então a gente vê na pele, entendeu? As pessoas estão muito ligadas a envelhecimento cutâneo, a formação de rugas, etc. Isso daí é glicose ligada ao colágeno da pele, tá? Que é a proteína da pele. Como a glicose pode grudar na hemoglobina, como a glicose pode ligar num receptor de hormônio, como a glicose pode ligar em qualquer proteína. Se ela estiver em concentração mais elevada, ela vai grudar e vai desnaturar essa proteína que tem uma função específica no corpo. Olha o tamanho do prejuízo. E no caso da hemoglobina, é o transportador de oxigênio. Ou seja, você leva para o lado errado o sistema inteiro, quanto maior for a proporção de hemoglobina glicada. Então não tem um valor. Você pergunta assim, qual que é o valor de referência? Ah, não, tá ótimo, olha. O meu tá 5,6%. Então é até acima de 5,7%, que é pré-diabetes. Então eu estou no 5,6%, então eu não sou não. Então aquilo ali está medindo uma concentração média de glicose que nos auxilia a ter uma ideia do metabolismo glicêmico daquele paciente, entendeu? Nos últimos 4 meses, porque gruda na hemoglobina, e a hemoglobina dura 120 dias no sangue. Então você vai ver uma glicose, a concentração média da glicose durante 120 dias, que é a vida média da hemácia. Então auxilia, mas não quer dizer exatamente aquilo, entendeu? Auxilia na interpretação. Isso significa também que quanto maior o percentual de hemoglobina glicada, quanto maior o percentual de hemoglobina desnaturada, entendeu? Com forma alterada. E é um grande problema. Então, olha só que coisa interessante. A hemoglobina, que é uma molécula quaternária de proteína, ou seja, ela dobra em 2 fitas, ela dobra sobre si mesma e depois dobra as suas pontas. Justamente para ser bem certinha em locais, ter sítios, locais de ligações específicas para cada gás que ela vai transportar. Então, no caso do oxigênio, ela tem uma ligação cooperativa, chama em química, tá? Quer dizer o quê? Que quando ela passa, o sangue passa pelo capilar pulmonar, lá no alvéolo, onde a concentração parcial, a pressão parcial de oxigênio está elevada, há mais chance de um oxigênio se ligar com a hemoglobina que está passando dentro da hemácia, certo? Certo, lógico. A hemoglobina, o oxigênio que se ligou na hemoglobina facilita a ligação dos outros. Então, cada hemoglobina transporta 4 oxigênios. Se um liga, facilita a ligação de todos os outros. Então, isso se chama uma ligação cooperativa, ou seja, de facilitação da ligação em altas concentrações de oxigênio, que no caso é o sangue que está passando no alvéolo. Aí, como é que ela sabe que ela tem que liberar o oxigênio? Porque o oxigênio está grudado nela, né? Ela está carregando, tem alta afinidade. Mas ela não é egoísta, não é uma molécula egoísta, igual a outras moléculas. Ela tem afinidade em altas pressões parciais de oxigênio, que é no caso do capilar do alvéolo, né? Capilar alveolar pulmonar. Já na periferia, ela tem que entregar esse oxigênio, porque não adianta nada ela transportar 4 oxigênios e não conseguir entregar isso para quem está precisando. Como é que ela sabe? Que chegou um aumento, larga esses oxigênios aqui que a gente está precisando. Ninguém avisou ela, né? Então, ela vai saber que tem que liberar por uma inibição, que chama inibição alostérica, ou seja, lá na periferia, onde todo mundo já usou seu oxigênio, já fez seus metabólitos, né? Já teve a atividade celular,
tem os resíduos. E o CO2 é praticamente o resíduo de toda reação química no corpo, tá? O dióxido de carbono. Então, o CO2 está lá em alta concentração nos tecidos periféricos. E a hemoglobina está cheia de oxigênio, entendeu? Então, se a grande concentração de gás carbônico no tecido periférico tocou a hemoglobina, no sítio de ligação, no buraquinho específico que o CO2 tem que ligar, daquela estrutura quaternária toda complexa, parece um enovelado, assim, quem abriu o Dr. Google vai ver uma hemoglobina que é bacana. O CO2 gruda e ele tem inibição, ele inibe a hemoglobina de manter agarrada aos oxigênios. Isso se chama inibição alostérica. Então o CO2 liga e o oxigênio, ela já não consegue manter aquele oxigênio todo. Então o oxigênio vai desgrudar e o desgrudamento de um facilita o desgrudamento dos outros. Então é aí que ela distribui o oxigênio para a periferia. Então em altas concentrações de CO2 e baixas concentrações, pressões parciais de oxigênio. Ou seja, é química, o corpo inteiro fazendo sinalização. Então é muito bacana da gente entender os mecanismos para a gente poder ajudar quem está nos ajudando, né? Então, quando a gente pergunta, né, qual que é a importância da hemoglobina glicada? Então, a hemoglobina glicada mede a média de concentração da glicose nos últimos 4 meses, 120 dias, porque é a duração da vida da hemácia. Mas tem outros meios de você medir a glicose. Tem a própria glicose de jejum, que você aspira o sangue, né, no laboratório e vê a glicose de jejum. São todos dados biomarcadores, marcadores biológicos, que a gente vai raciocinando, entendeu? O que aquilo ali quer dizer? Porque às vezes a glicose de jejum está normal, tá? Está menor que 99 miligramas por decilitro, mas a hemoglobina glicada está alterada. Então o paciente nos enganou, porque ele veio de jejum, ele veio 12 horas sem comer, né? E dificilmente a glicose dele vai estar acima de 99 porque ele está de jejum, a menos que ele seja uma pessoa estressada, que tenham outras variantes que sendo players, né? Estejam no jogo. Porque se for só a comida, dificilmente a gente vai pegar uma glicose acima de 99. Já a hemoglobina glicada, ela descobre o erro, porque ela aumenta a nossa capacidade de análise de uma concentração média da hemoglobina nos últimos 120 dias. Mas se a gente quiser aproximar um pouquinho mais recente, nos 120 dias, 4 meses, tudo bem, nos últimos 4 meses o controle glicêmico foi poor, foi ruim, né? Mas eu quero saber nas últimas 3 semanas, nas últimas 2 a 3 semanas, é a hemoglobina glicada que vai me dar essa precisão? Não é, tá? É a frutosamina, por exemplo, né? É uma glicose de jejum, ou seja, você vai jogando as coisas, vai colhendo os dados para fazer uma análise metabólica melhor do seu paciente. Então, o que eu quero chamar a atenção é muito para a conformação da hemoglobina, entendeu? Porque quanto mais concentrada tiver a glicose no sangue, ou seja, mais partículas de glicose tiver no sangue, maior a chance dela grudar com alguma proteína, e no caso a gente está falando da hemoglobina. Se grudar reversivelmente, ou seja, nada aconteceu na molécula de hemoglobina, ela está estruturalmente perfeita. Mas se tiver muita concentração de glicose, ela gruda e ela pode ficar, tá? E no começo que ela gruda, tudo é reação química de estabilidade, tá? Porque se bateu e não grudou, é porque era instável demais, né? Aleatória, né? A reação, bateu por simplesmente coincidência. Mas se estiver muito concentrada, ela vai bater porque realmente está muito concentrada e a chance dela ir se estabilizando em um complexo mais complicado, né? E aí a gente vai ter uma deterioração da proteína original. Então, quando ela bate e fica inicialmente, ela é uma pré-hemoglobina A1C. Ela é uma pré-hemoglobina glicada. Ela é lábil. Essa reação é uma base instável, é uma base que pode se desfazer, pode se desgrudar e a hemoglobina voltar a ser normal de novo.
Então, ela é um período de adaptação. Ela fala, ô, gente, não, eu bobeei, entendeu? Eu errei, não vou errar mais. Então, ela se desfaz. Mas se a gente mantiver uma concentração alta de glicose, a chance das glicoses ficarem grudadas, as partículas de glicose ficarem grudadas na hemoglobina, aumenta. Então, o complexo vai se estabilizando. Então, ela vai passando de um complexo instável para um complexo estável. Então, uma pré-HbA1c é instável e ela pode se desfazer. Mas com o aumento e a persistência da concentração de glicose elevada, esse complexo vai ficando aderido, até ficar bem estável. E o complexo estável é irreversível. Uma vez grudada a glicose na hemácia, ela não se desfaz. Então, aí a gente tem a instalação da hemoglobina glicada, que é HbA1c. Tá? O C aí quer dizer a fração glicada da hemoglobina. E aí, gente, isso está acontecendo, a hemoglobina glicada está chamando a atenção para a desnaturação de todas as proteínas do corpo, entendeu? Seja do osso, seja de uma membrana celular, seja de uma articulação, seja de uma pele, que chama atenção o povo é pele, ruga, etc. Ou seja, a reação de glicação ocorre quanto mais frequentemente seja a concentração de glicose. E a reação de glicação não é só da hemoglobina, são de todas as proteínas. E a hemoglobina glicada é o primeiro complexo estável da reação de glicação. Então, você viu que o primeiro era instável, podia ser reversível, tocou ao acaso, aleatoriamente. Então, é uma base que a gente chama de base de Schiff, e ela se desfez. E depois que a concentração aumentou tanto que permitiu uma maior estabilização química da molécula da glicose com a molécula de hemoglobina, ela se estabilizou. Isso aí é irreversível, tá? Isso é fixo, o resto da vida, até a hemácia morrer, ela vai ficar, que são 120 dias, ela vai ficar com essa glicose grudada, perdendo a sua flexibilidade, né? Impedindo a chegada da hemoglobina na periferia. E tá sinalizando que isso está acontecendo com todas as proteínas do corpo, não só com ela, tá? E o pior, que quanto mais a reação se estabiliza, porque é o primeiro passo, é o primeiro complexo estável que se forma com a glicação, é a hemoglobina HbA1c, porque antes era pré-HbA1c. Aí a HbA1c ficou estável, mas não parou por aí não. Se a glicose, a reação química vai continuando, entendeu? A HbA1c é um produto de Amadori, que ela é estável, né? Ela ficou lá grudada e não se desfaz nunca mais. E esse produto de Amadori, ele não fica só aí, não. Ele continua a reação química, entendeu? De deterioração do sistema. E vai continuando a degradar aquela molécula, deformar aquela molécula, até formar um AGE, parece age, né? De idade. AGE, que são os produtos finais da glicação avançada. Então, olha que horror, gente. Primeiro você teve a oportunidade, errou, nossa, não vou errar mais não. Bateu ao acaso a molécula de glicose na proteína que sinaliza pra gente que está acontecendo isso com todas as proteínas do corpo. Continuou com alta concentração de glicose, esse complexo foi se estabilizando, fez um complexo estável e irreversível, que é o produto de Amadori, e a reação química continua, tá? E quanto mais glicose, pior fica. E vamos deteriorando a reação, e aí a gente vai chegando no produto final da glicação, porque a hemoglobina glicada é o primeiro produto estável. E ela vai tentando cada vez mais buscar a estabilidade química da molécula, né? Cada vez mais ela vai se dando um jeito de ficar, daqui eu não passo, isso aqui eu vou ficar o resto da vida dessa forma aqui. Todo composto químico busca maior estabilidade elétrica ou da fórmula da molécula. Então, o produto final é o produto final de glicação avançada, que hoje é o que mais se estuda no envelhecimento, são os AGEs. Então, o AGE já mostra, né, uma perda da estrutura inicial da proteína muito importante, não só da hemoglobina, tá?
de todas as proteínas do corpo. Do cabelo, da unha, da mão, da pele da mão, da pele do rosto, da ruga, do osso, da articulação, da musculatura. Todas as proteínas estão se desnaturando com os produtos finais da glicação avançada, que é a continuação da reação da hemoglobina glicada, tá? A esses AGEs, que já causam uma resposta inflamatória por si só, porque ela é uma proteína anormal e já aciona o sistema de defesa, tipo assim, que negócio que é esse aqui? Que produto que é esse aqui? Vamos minimizar esse negócio. Então, modula uma resposta do sistema imunológico de forma a inflamar, tá? Ele modula de forma mal pra gente. Ela, em vez de diminuir a inflamação, ela aumenta a inflamação. Então, ativa uma via pró-inflamatória. Que é aí que pronto, aqui essa via é potencializada assim que os AIDs se ligam ao receptor deles, que são os RAGs. Aí quando os AGEs, que é para quem chegou agora, né, que são os produtos finais de glicação avançada, se formam e que por si só eles já geram um problema porque eles estão causando desnaturação de uma proteína inicial e gerando um não reconhecimento pela defesa e ativando uma resposta inflamatória de destruição dessa proteína alterada, ela já causa um dano significativo no sistema porque a proteína alterada perdeu a função dela, a função inicial, seja ela qual for, perdeu a função e gerou uma resposta inflamatória. E se esse AID encontrar um receptor que ele consiga se ligar, pronto. Aí você acionou a Terceira Guerra Mundial, entendeu? Aí você explodiu o sistema, ou seja, acionou toda a cascata inflamatória de maneira máxima. Então, acionou um envelhecimento rapidamente do sistema, uma degeneração rápida do sistema, uma mutação celular rápida, entendeu? Então, quando você vê que um problema é simples e é facilmente revertido, com uma detecção de uma glicose alterada nas primeiras 3 semanas pela frutosamina, pela glicose alterada durante 4 meses pela hemoglobina glicada, né? E que o jejum não pegou, por isso que vale a pena pedir o resto, tá, gente? Porque nem sempre o jejum pede, não. Que motiva você a pedir uma curva de glicose e de insulina para ver como é que esse corpo, esse sistema está se comportando ao estresse metabólico de um excesso de glicose, para melhorar o seu entendimento, sua capacidade de raciocínio. E você tem o timing certo de pegar todos esses valores e acionar o seu paciente, falou, enxerga isso daqui, ó. Enxerga isso daqui porque isso é importante. Porque você está formando o produto inicial da glicação, de reações de glicação, está muito elevado esse produto inicial. Se está elevado, vai estabilizar o resto das coisas, entendeu? E ruins para o sistema. Então, gente, chamando muita atenção que enquanto as coisas são simples, enquanto as coisas são fáceis, facilmente detectáveis e com uma orientação correta, essa situação, esse cenário se reverte, poxa, né? Não vamos deixar o nosso paciente piorar por falta de orientação. Por quê? Isso é química. Então, qual o valor correto da hemoglobina glicada? Puxa vida. Se eu falei tudo isso sobre a função da hemoglobina, sobre a sua estrutura altamente complexa, pelo que ela precisa de ter dentro dessa complexidade, a flexibilidade para torná-la um agente efetivo na liberação de oxigênio até o consumidor final, que é a célula, eu tenho que imaginar, pelo menos, que o valor normal da hemoglobina glicada é o menor possível. Então, eu não vou me conformar com 5,7%. Eu não vou me conformar com 5,6%. Porque isso já vem uma análise de cálculo médio. Porque 5,3% equivale a mais ou menos 108 miligramas por decilitro. Você está acima da média tolerável de concentração de glicose para evitar essas reações de grude, de caramelização, na verdade, né? Porque vira um caramelo, tipo assim, endurecido,
muda a função, muda a estrutura, muda a conformação e muda a capacidade dela executar a função dela de forma exemplar, né? Então, é o menor possível. A gente está se acostumando a valorizar intervalos muito grandes com prejuízo muito grande. Então, se a gente valoriza uma hemoglobina fetal acima de 2%, ou seja, tem prejuízo para o sistema uma hemoglobina fetal acima de 2% na corrente sanguínea. Eu tenho que ter 98% de hemoglobina A1 na corrente sanguínea, não glicada. E se eu tiver 2% de hemoglobina fetal, eu já tô ficando ruim, porque eu tenho outras hemoglobinas aí no meio que não é o mérito na questão agora. Eu tenho que investigar, eu tenho que valorizar, porque eu não vou investigar uma hemoglobina glicada que revele uma concentração média de glicose acima de 99 mg por decilitro nos últimos 4 meses, ou seja, está muito tempo em alta concentração de glicose, né? Tem muitas proteínas no corpo sendo desnaturadas sem o paciente saber. Então, isso são conceitos de estrutura. Então, um conceito firme de estrutura, eu sei o que é, o que significa, e se eu sei o que significa e para que serve, eu vou ter que preservá-la na sua melhor integridade. Eu não posso ter nenhum comprometimento na integridade estrutural de uma proteína tão importante. E, além disso, ela sinaliza para a gente o que está acontecendo com todas as outras proteínas, porque estão sob a mesma concentração de glicose alterada, elevada, aumentando, diminuindo as ligações ao acaso entre uma glicose e a proteína e aumentando a estabilização dos complexos até a formação da sinalização do primeiro complexo estável, que é HbA1c, até um AIDE, produto final de glicação avançada, que vai gerar uma resposta inflamatória grande e vai desnaturar, mostra uma desnaturação de toda a proteína que ele grudar, porque esse complexo aí, ele não é igual uma glicose estável ligada com proteína que está no início da deformação, não. Ele é a própria deformação, tá? Ele desnatura a proteína, ele inativa, ela perde completamente a função. Então, quanto mais ágeis, quanto mais produtos finais de glicação avançada, desse início de reação química até chegar no AGE, já é péssimo, é horrível, é grande detrimento funcional para o sistema. Se ele ligar no receptor dele, piora muito mais minha situação, né? E depois a gente vai ver que fulano não tinha nada e morreu, né? Fulano não tinha nada e apareceu com câncer. Fulano não tinha nada e envelheceu tanto, né? Nossa, como que fulano envelheceu? Né? Como que a pele dele ficou ruim? Né? Como que a musculatura perdeu tensão, perdeu tônus? Não é só por falta de exercício, não, é por degradação também. Então, gente, respeitando o tempo de todos nós aqui, né? A gente começou às 19 horas em ponto, 40 minutos de live para falar sobre hemoglobina glicada. Eu acho que a gente começou o assunto e terminou em tempo hábil aí para vocês melhorarem a informação, porque não é fácil chegar nessa informação, não. Não é fácil. Está escondida de nós a real funcionalidade, está escondida de nós. Tem que procurar muito, tá? Tem que duvidar do que você está lendo, tem que procurar em várias fontes para você ter uma resposta de maior qualidade para as suas perguntas, para as suas dúvidas e para o que está acontecendo na realidade para o seu paciente. De onde é que vem isso, né, gente? Como que causou isso? Como que ele pode ter uma hipóxia? Então, se o oxigênio não consegue chegar, né, porque a hemoglobina não conseguiu chegar, porque ela teve a sua forma alterada e a hemácia não conseguiu chegar lá, então, realmente, a gente vai ter um prejuízo da capacidade da célula se manter íntegra, com a mesma forma, com a mesma função. Ela vai se deteriorando, ela vai mutando, e uma mutação nem sempre é para o bem, para o nosso bem, né? É uma tentativa de adaptação a um ambiente hostil. Então, sobrevive aquele que mais rapidamente se adapta, e a célula adaptada nem sempre é uma célula que nos favorece, porque o que nos favorece
é quem é perfeito como a gente, que está sabendo sobreviver num ambiente favorável, normal. Um ambiente desfavorável, hostil, só uma célula mutada que vai ser capaz de sobreviver. Então é isso, tá? Vamos encerrar por hoje. Acho que valeu a pena demais. Acho que distribua a live, vai ficar gravada, tá? Para todo mundo. E distribua aí para quem vocês gostem, para quem vocês amem, né? Para quem vocês acham que estão precisando dessa informação, porque a gente fica muito só olhando valor de referência. E valor de referência não quer dizer normalidade, né, gente? Valor de referência é a média do laboratório que ele tem, que vai sendo ajustada por período, né? A cada 6 meses, a cada ano, a população vai adoecendo e a média de tolerância aos exames vai também acompanhando aquela mudança no padrão da população. Então, quer dizer que você está dentro da média populacional esperada, aquele valor lá. Então, os valores de referência vão sendo alargados e aumentando a tolerância, porque a população está aumentando o grau de adoecimento. Então, você quer fazer parte da estatística do laboratório, que você está dentro do valor de referência, ou você quer ficar bem pertinho do normal? Então, para ficar bem mais pertinho do normal, você precisa entender bem direitinho como é que você funciona, para você ajudar o seu sistema a trabalhar por você, tá? Um beijo grande. É isso aí.